E toda quarta-feira nós temos o comentário tradicional de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo no grande portal, que é o Clique Camaquã. Nós vivemos em tempos complicados, de tal sorte que é um ano eleitoral, no momento nem se fala em eleições. Na verdade, nem aqui e nem em nível de Brasil em outros locais. Talvez do Paraná para cima ainda hajam movimentações que no momento aqui estão suspensas, no momento estão paradas, no momento estão estagnadas. É normal porque nós tivemos uma grande hecatombe aí que está ainda nos complicando. Vejam bem que os tempos passam. E eu falo que os tempos passam com base no rei Salomão, no Eclesiastes. Sou suspeito em falar no Eclesiastes porque, apesar de um livro pequeno, são apenas 12 capítulos, é um livro de muita sabedoria, de muita inteligência. Eu vi um comentário, não estou lembrado de quem, de um grande escritor da atualidade, que disse que o melhor livro que ele leu, o livro que mais impactou ele, foi o Eclesiastes. O que diz o Eclesiastes? O Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para plantar, tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos, na verdade, em uma guerra ecológica, é claro, mas estamos num momento de transição, num momento perigoso, num momento ruim para o Rio Grande do Sul, alguma parte de Santa Catarina, mas mais precisamente aqui. O que é pior, numa cidade como Porto Alegre, que ela particularmente, já houve ali nos anos 70, eu tenho lembrança de que aquela parte que hoje pertence ao Eldorado do Sul, na época, em 70, ainda era Porto Alegre, aquelas ilhas todas tomadas de água, as pessoas tudo embaixo d'água, anos 70. Mas limitada àquilo ali. Ingresso de água em Porto Alegre só foi em 41, para se repetir agora 83 anos depois. Mas assim, ó, por que eu falo aqui, hoje e agora no Eclesiastes? O imbuído de se falar nessa época, em épocas nossas, atuais, em épocas em que o mundo gira com grande velocidade, é se falar em tudo, especialmente naquilo que é necessário. E, no caso, um dos atos necessários é a reconstrução, é a recuperação dos problemas. E outro dos lados necessários é quando, como isso vai terminar. Segundo o rei Salomão, nada obstante algumas considerações, alguns comentários, alguns estudos de teólogos que tenham duvidado, ou que tenham ao longo do tempo duvidado de que o livro Eclesiastes é de autoria do rei Salomão, ele, na verdade, é aceito tranquilamente no judaísmo como sendo do rei Salomão. E vejam bem que o próprio início do livro diz, bem no início, capítulo 1, inciso 1, 2 e 3, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ora, Jerusalém, a grande capital de Israel hoje, na época de Salomão, ou 790, 800 anos antes de Jesus Cristo, a Jerusalém aqui referida não é a grande capital.
era uma parte dela. Porque o rei Davi teria feito a sua cidadela, onde construiu o palácio e onde governava, na cidade de Jerusalém, que era um trecho, uma parte construída dentro do que hoje é Jerusalém. E se a senhora, se os senhores, ou se os jovens, especialmente, são os que mais trabalham, que mais movimentam na internet, olharem, exatamente na semana passada, nessa semana, há conclusões de historiadores, pesquisadores e arqueologistas lá de Israel, da localização exata dos muros de Jerusalém, da Jerusalém do rei Davi. Então eu não tenho dúvidas, pelo que diz o início do livro, que efetivamente é de autoria do rei Salomão. As dúvidas que apresentaram por aí, as questões, são apenas relativamente a datas, porque as grandes publicações, as grandes notícias, apareceram 180 do Eclesiastes, uma delas se refere a 180 anos antes de Cristo, mas quando, na verdade, teria sido escrito há 800 anos antes. Então, mas essa dúvida não quer dizer nada. Naquela época, letrados eram muito poucos. As palavras, a escrita era muito reduzida. É possível que as coisas guardadas fossem publicadas depois. Mas vamos voltar ao Eclesiastes em si. O que diz Salomão? O termo Eclesiastes, de uma tradução grega do hebraico, a palavra seria kohelet, que significa, na tradução grega, significa como o pregador, que é exatamente o termo usado no início do livro, pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, não é rei de Israel, considerando-se, historicamente, que exatamente terminou, após Salomão, porque aí houve divergência com os filhos, aquelas brigas, aquelas conclusões do final do reinado de Salomão, aí se dividiu Israel em dois. Até Salomão, Saul, Davi, Salomão, o Israel era um país só. Depois foi dividido uma parte norte, chamada Israel, e a parte sul, que era Judá. Foi a parte norte que depois, passados 300 anos lá do Eclesiastes, então nos 500 anos antes de Cristo, que houve a invasão e foram levados como escravos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. Então, ali já estava dividido, tanto que Judá, o reino de Judá, não foi invadido, foi invadido apenas o reino de Israel. Então, nós temos um livro. Por que eu menciono esse livro hoje, aqui, agora, nessa época de enchentes? Porque tudo isso que nos acontece, de uma ou de outra forma, Salomão ali previu. Olha o que ele diz lá, ainda no capítulo 1, no inciso 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e se põe o sol, e volta ao seu lugar de onde nasce novamente. E mais adiante, lá já no inciso 7, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, que é o que nós estamos precisando. Que os rios, que a laguna dos Patos, que nós chamamos de Lagoa dos Patos, descarregue no Oceano Atlântico, lá em Rio Grande, lá embaixo, para que essa água saia toda daqui e alivie tanto os problemas de enchentes ocorridos ali na Serra, Lajeado, Estrela, naquela parte, como a enchente ali em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Nós precisamos que segundo Salomão, isso vai acontecer. Quando, como e onde, não se sabe. Naquela época, em épocas antigas, em épocas passadas, em épocas de milênios atrás, quando o livro foi escrito, e lá se vão, então, 2.800 anos, 3.000, 2.900, 3.000 anos,
não havia a pressa. A enchente que ocorresse, o rio que transbordasse, ele desceria com o tempo. Hoje nós vivemos num mundo diferente, um mundo agilizado, um mundo que gira, mas que ao mesmo tempo que ele gira, nós estamos juntos e atentos a esse desenvolvimento. Naquela época, se olharmos inclusive livros que retratam a época de então, o que se via? O que se via? As famílias, ora plantando, ora alguns cuidando de alguma plantação, ora todos reunidos em banquetes, as famílias conversando, era isso que acontecia. De vez em quando, guerras, confusões, e fora isso não tinha mais nada. Hoje não. Hoje nós temos um mundo dinâmico que não para, que roda, que gira e que nós precisamos estar atualizados. Hoje é diferente daquela época. Então, naquela época, a paciência, a calma, para que as coisas acontecessem, era diferente de hoje. Nós estamos com um problema muito complicado. Mas há tempo, e volta ao Eclesiastes, dá tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher, que já existia naquela época. Tempo de guerra e tempo de paz. E, terminando lá, já no capítulo 12, no finalzinho, que ele fala ainda na mocidade e na velhice. Nós estamos com dificuldade de assistir, de ver o término deste problema emblemático, esse problema complicado, esse problema que inclusive vai nos custar caro economicamente, para o Rio Grande do Sul, para as pessoas atingidas, para a economia do Rio Grande do Sul, que se reflete na economia nacional, em razão do grande produtor agrícola e pecuário que nós somos. Infelizmente, aquelas coisas da vida. Mas se o mundo está perto de terminar ou não, se o apocalipse está chegando ou não, também não cabe a nós essas previsões. Nós temos que considerar que é difícil, sim, é sofrido, sim, é complicado, sim, mas os tempos haverão de passar. E depois, quando passarem, nós olharmos para o passado e olharmos para trás, vamos ver que isso começou de novo. Sem comentário, porque não adianta numa hora dessas os comentários nem de reclamação, nem de complicação. Olha bem, nós precisamos de quê? Imediatamente, além da ajuda humanitária que está sendo feita aí, objeto do meu comentário da semana passada e do artigo escrito, a solidariedade dos homens com os seus irmãos, falando em natureza humana toda. Mas nós precisamos, e não tem outra forma, do auxílio público. Só que o auxílio público é complicado. O auxílio público é complicado porque a burocracia atrapalha o progresso. A burocracia é complicada. Não se pega uma caneta e se assina e se dá um cheque para o governador do Rio Grande do Sul, está aqui e paga as contas. Não é assim que funciona. As pessoas, às vezes, não entendem, está demorando, eu sei que está. Nós precisamos acelerar isso, e eu sei que precisa. Nós precisamos incentivar a aceleração. Mas o que nós temos aqui é um emaranhado, lamentável isso, sistema brasileiro, e o sistema brasileiro, já falei em outras oportunidades, legal, decorre do sistema francês, e o sistema francês era burocrata, era e é. Nós temos essa dificuldade, a dificuldade dos valores públicos chegarem aqui. Então nós precisamos fazer o nosso trabalho, o trabalho de irmão para irmão, o trabalho de ser humano com ser humano, o trabalho de ajudar e recuperar todos, tudo que é possível fazer. É digno de se proclamar, mais uma vez, de se dizer, de se falar que aqui em Camaquã a solidariedade se mostrou muito grande. Embora nós não tenhamos direto pessoas que tenham sofrido diretamente aqui em Camaquã, sofrido problemas da enchente, temos parentes de pessoas que, morando na grande Porto Alegre ou na volta dela, sofreram. Temos problemas grandes, temos pessoas ali instaladas no ginásio Vadislau Necheski, temos pessoas por aí que estão sendo ajudadas por trabalhos feitos particularmente pelas pessoas que a isso
se estão dedicando e que merecem o nosso respeito e o nosso comentário e o nosso louvor por isso. Nós precisamos nos ajudar para fazer que tudo comece de novo, que tudo reacenda de novo e que se volte de novo ao lugar do início. Como diria Salomão, que se retorne, o sol torne a nascer e que venha tudo de novo, o mundo comece a continuar de novo. Nós não podemos entender, isso sim, é que chegue órgãos públicos federais, especialmente os federais, que é mais burocratizado ainda e mais demorado. Eu não estou criticando, eu estou comentando, quero que a senhora entenda. Na verdade, merece algumas críticas. E a grande crítica é o excesso de legislação brasileira, o excesso de emaranhado de legislação brasileira, mas isso nós não vamos consertar agora. Os auxílios mais imediatos, os auxílios que se pode fazer, ou a senhora acha, o senhor que está me assistindo, acha que o prefeito pode chegar aqui e pegar tanto da verba pública agora e destinar? Não, não é assim. Esbarra, tranca nas coisas burocráticas que precisam ser feitas. Há um Tribunal de Contas para complicar, há fiscalizações e órgãos de fiscalizações para complicar. Então nós precisamos fazer primeiro a nossa parte e depois cutucar sim e cobrar do governo federal, estadual e municipal aquilo que eles podem fazer. Mas a nível de Camaquã, nós não temos queixa. A nível da nossa população, nós não temos queixas. E como diria o rei Salomão no início do seu Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É lamentável, mas a nível daqueles ocupantes de cargos públicos que ocupam aí ministérios e que dão uma verba e que auxiliam aqui, é aparecer na televisão, é a vaidade. Se a vaidade não existisse, o homem seria mais simples. E se o homem fosse mais simples, as coisas andariam melhor. Até a próxima semana, bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger e o seu comentário.